A arquitetura é um reflexo da sua época. E por causa disso, ela tem o poder de nos teletransportar através dos anos, das décadas, dos séculos. Olhando para um prédio, dá para quase literalmente ver como os antigos usavam aquele lugar, como eles andavam por ali, quantas e quais tipos de pessoas que ocupavam aqueles espaços, e dá até para imaginar como tantas dessas pessoas nem existem mais. Eu sou o Beraldo e hoje você vai me acompanhar numa caminhada pelo centro de Curitiba, procurando casas, prédios, construções, edifícios que me teletransportem magicamente para esse passado. Vamos lá? Curitiba tem 331 anos e a maioria deles começou aqui onde a gente está andando hoje. Aqui é o centro histórico, né? O centro original de Curitiba. Vocês viram umas ceninhas ali da Praça Tiradentes, onde tem o marco histórico, né? O marco zero da fundação de Curitiba. E agora andando aqui pela rua Saldanha Marinho, o comecinho da Saldanha Marinho, onde ainda é calçadão nesse trajetinho, é onde a gente vai procurar essas edificações mágicas que eu gosto de ver, que eu gosto de sentir e tentar sentir um pouco da vibe que elas nos passam, né? Eu já confesso que eu não tô afim de edificações institucionais, sabe? Tipo uma igreja, ou um casarão, sabe? Ou um quartel antigo, que tem muito aqui, né? E são as edificações que são mais preservadas, historicamente, elas ainda mantêm muitas características, são restauradas de ano em ano, enfim. Eu tô afim disso aqui, ó. Eu tô afim de edificações civis, edificações populares, edificações que foram feitas provavelmente para um comércio local ou para uma moradia e pra gente ver como que elas estão hoje, né? Tipo, olha isso aqui, cara, esse predinho é um bom exemplo disso. Tipo, muita gente tem dúvida de, que estilo arquitetônico é esse? Eu não faço a puta da ideia, sabe? Ele tem elementos de arquitetura neoclássica, eclética, até meio islâmica, né? Um negócio meio arabesco, meio mouro. É muito louco, né? E, tipo, o que que era isso, tá ligado? Tá à venda, infelizmente não tá sendo usado, mas que loucura, né? Na verdade, o estilo arquitetônico, provavelmente ele se enquadre no que a gente chama de eclético, que é, talvez o predominante desse período aqui no Brasil. Porque como o Brasil, ele é muito miscigenado culturalmente, então a arquitetura também reflete isso de alguma forma, sabe? Então é difícil falar assim, esse é o estilo romântico, esse é o neoplast romanticismo, sabe? Porque tem tanta influência, tanta mistura, tantas modificações que vai virando meio que o estilo eclético, né? Acho que é mais colonial e depois vira o eclético. Colonial, já diz o nome da época da colonização, né? Então a gente vê muito em cidades, nas primeiras cidades, né, do Brasil. Aqui em Curitiba acho que até tem ali no Largo da Ordem uma edificação no estilo colonial, que é a Casa Romário Martins, mas aí a maioria das outras são as ecléticas. Aqui um outro exemplo, esse aqui virou uma livraria café editora, que é a Tela Aranha. Mas uma coisa muito louca de andar nessas ruas aqui é o que eu comentei no início do vídeo, é imaginar quem que andava por aqui. Você consegue imaginar, tipo, a galera dos anos 40, 50 andando com o seu terninho, seu chapéuzinho, aqueles calhambeques coloridinhos por aqui, ou talvez um tempo um pouco mais antigo, charretes, né? Aquela coisa toda, ou só charrete não, só cavalo, provavelmente, né? É isso que eu acho que
essas edificações passam, sabe? E eu nem tô focando tanto no estilo colonial, né? Que é uma coisa aí muito antiga, vai 200, 250, 300 anos atrás. Até as edificações ali dos anos 40, 50, eles têm muito esse sentimento, sabe? Eu acho que até mais, na verdade. Tipo, olha isso aqui. Tá ligado? Tipo assim, não é pra ser um negócio institucional, bonitinho nem nada, mas a gente vê que é velho, a gente vê que é antigo e a gente sente o peso da história nesse local, né? Aqui outra edificação, essa totalmente tapada, mas a gente vê uns detalhes ali no frontão lá em cima, uns detalhes de fachada. Você fica só se imaginando, né? Que era isso? Que era isso? Gaguejei duas vezes, né? E hoje ela tá totalmente vazia, totalmente abandonada. E é um sentimento estranho também, porque ao mesmo tempo que ele te teletransporta e você consegue imaginar como que as pessoas viviam aqui no passado, como que as pessoas andavam nessa rua, até vendo fotos antigas, né? Você consegue imaginar isso, mas tem também um sentimento de uma nostalgia meio ruim, sabe? E também um sentimento de que acabou, entendeu? Que essa era acabou e que isso aqui já era. Porque assim, não falando só de preservação, de manutenção dos edifícios nem nada, mas focando no uso deles, hoje em dia os usos mudaram muito, sabe? A maneira que a gente entende como deve ser uma casa, a maneira que a gente entende que deve ser um comércio, ou algum lugar que presta serviço, mudou muito de como os antigos usavam, sabe? Então a casa de uma pessoa antiga, vocês até podem se lembrar, se foi na casa da tua avó ou de alguém assim, como ela era muito repartida, né? Como tinha muitos cômodos, era tudo bem divididinho, eram até cômodos pequenos assim, mas a cozinha era separada, a lavanderia era separada, a sala era separada, talvez tinha outra sala que era só para receber visita, então tipo assim, era muito, muito separado tudo. E hoje a nossa ideia de uma casa, de um ambiente assim, é amplidão, é conectar espaços, né, abrir tudo. Então isso causa meio que sei lá, um sentimento de que isso não serve mais, sabe? Um sentimento de que isso aqui não se adapta mais ao nosso mundo moderno, não se adapta mais a 2024 e por isso parece que não existe mais lugar para esse tipo de edificação, sabe? Então dá meio que esse sentimento de decadência, esse sentimento que tem alguma coisa errada, esse sentimento que o centro ele acabou, que o centro já era, mas eu acho que não só esse sentimento é causado talvez pela insegurança, pelas pessoas em situação de rua, que tem muito no centro, ou pela violência, mas também para a gente ver essas edificações e não se conectar com elas, sabe? A gente tem uma nostalgia, a gente tem esse sentimento, a gente tem esse teletransporte, mas a gente não se conecta no uso dela. Uma vez eu comecei a andar pelas essas ruas aqui, despretensiosamente, era um sábado como esse, um sábado bem tranquilo, bem ameno, e eu comecei a andar. E cara, eu me transportei absurdamente pro passado. Eu comecei a olhar essas coisas aqui e eu não sei nem explicar o sentimento. Eu vou tentar passar o máximo da experiência que eu tive. Eu comecei a olhar e falar assim, cara, isso aqui não é da minha época. Isso aqui é muito antigo. Isso aqui, talvez nem meus pais estivessem nascidos quando isso foi construído. E eu comecei a imaginar, cara, todas as pessoas que usavam esses prédios, que habitavam essas ruas, que andavam por aqui. Por exemplo, agora eu tô na Cruz Machado. E a Cruz Machado era uma rua super boêmia, cheia de bares. E hoje não é mais, ela mudou. Outros lugares agora que são boêmios, né? E eu fiquei imaginando, cara, essas pessoas não existem mais, sabe? Essa época ela passou completamente e parece que a gente está vivendo em grandes túmulos. Aí é um pouco exagerado, um pouco mórbido até da minha parte, mas vocês entendem que, por exemplo, olha esse prédio aqui da esquina. Isso aqui não é um prédio, antigo, não é um prédio clássico que a gente considera, mas ele tem no mínimo uns
50 anos, eu estimo, né? E olha o tipo de janelas, das cores, de como ele é, você percebe que ele não é algo contemporâneo. E dá um sentimento muito esquisito, sabe? A gente tá se transportando. Olhando pra isso, não é a nossa época, sabe? Eu imagino que a gente deva sentir isso de uma forma completamente absurda, talvez na Europa, né? Porque aqui, Curitiba tem 330 anos, mas as cidades europeias têm milhares de anos, né? Tem... Algumas têm 1000 anos, 2000 anos, não sei. Mas no mínimo uns 600 anos as cidades têm. Então imagina o sentimento que é. Se você já foi, inclusive, para a Europa, teve esse privilégio, conta aí pra gente como que é, né? Se você sente esse teletransporte no tempo, assim, sabe? Se você se sente um viajante do tempo mesmo no passado. Por exemplo, esse predinho aqui. Outro exemplo muito, muito de uma arquitetura antiga, uma arquitetura de uma época específica. E hoje é um pensionato estudantil masculino. E acho que é muito louco, né? Imagina a galera ali nas varandas, as senhorinhas de bobs nos cabelos, sabe? É muito, muito louco, né? Muito louco mesmo. E aqui a gente está, obviamente, no centro mais antigo de Curitiba, onde a gente consegue ver tudo isso, né? A gente consegue sentir de fato essa mudança do tempo acontecendo. Bom, aqui a gente está agora na Avenida Vicente Machado, se eu não me engano. Agora eu não vou lembrar. Mas aqui também tem várias edificações muito antigas, mas muitas institucionais também. Então tem até um cuidado um pouco maior, assim, né, de certa forma. Mas a gente vê... Nossa, esse prédio aqui é bizarro. Deixa eu passar aqui, eu mostro. Esse aqui mesmo, a princípio ele parece só mais um predinho de um centro, mas percebe como ao redor das janelas dele tem umas molduras com pedra, com brita, uma coisa meio gótica, um negócio meio Gaudí. Que coisa louca, tipo, quem que foi a ideia disso, sabe? Qual que foi? Aqui ó, um exemplo dessas pedras que eu tô falando. Isso aqui tá emoldurando todas as janelas, se liga. E várias ainda resistem no tempo, né? Tá vendo aquela edificação verdinha ali? Do lado já de uma edificação reformada, o Brasa e Brasa Grill, e dali um prédio que deve ser dos anos 80, 90 no máximo. Ela ainda resiste ali de alguma forma, ainda nesse estado de abandono, estado de decadência, mas ainda é uma memória pra gente do que foi viver aqui em Curitiba 80 anos atrás. Quero lembrar você nesse momento de deixar o seu like também, deixar a sua curtida aqui no vídeo para me ajudar, me incentivar para divulgar esse vídeo de maneira orgânica, para que mais pessoas vejam os vídeos aqui do Beraldo Anda, mais pessoas tenham experiências urbanas true e reais, né? Então, por favor, deixe seu like. Se você não for inscrito, se inscreva também, compartilhe o vídeo com alguém que você goste. E também, se você quiser ajudar mais o canal, você pode se inscrever no clube de membros ou, olhando os links da descrição, você pode comprar produtos na Amazon e me dar uma mini comissãozinha por isso, sem pagar nada a mais, fechou? Vamos continuando. E não é só de edificações, só prédios, casas que a gente sente o passado, que a gente sente essa viagem no tempo na cidade. Mas também lugares públicos como praças, né? É um bom exemplo disso. A gente está aqui na Praça Osório, praça bem popular do centro de Curitiba, onde tem feirinha. Ela é o final da Rua 15, calçadão bem famoso, o calçadão mais famoso do Brasil, e aqui você sente muito, muito disso também, até porque aqui
tem o peso da história mesmo, sabe? Aqui era a Boca Maldita, onde o pessoal se reunia para debater política, para falar, sei lá, jogar a conversa fora, aquela coisa toda. Então você imagina também todos esses usos, toda essa galera andando por aqui, ocupando esses espaços, né? Ali é um edifício não institucional, mas já um edifício de alta arquitetura, de certa forma. E você consegue imaginar. É que eu sempre imagino a mesma cena, a galera usando terninho, chapéuzinho, andando por aqui, sabe? Debatendo, parando na rua pra comer, alguma coisa assim. E eu fico muito louco, né? Parece que a gente tá ocupando esse espaço que não é nosso, no sentido temporal, sabe? Não no sentido de pertencimento da cidade, não no sentido de que a gente não... Isso não é nosso como sociedade, como Curitiba, enfim, mas negócio do tempo, sabe? É isso que me pega muito, essa diferença de você olhar para uma loja que está no embasamento, super moderna, super contemporânea, e daí a edificação logo acima dela de 60, 70 anos atrás. Isso é uma coisa muito maluca. E aqui na 15 você sente muito isso, né? Você vai andando por essas ruas, vai se percebendo e vai ficando enlouquecido, né? Cara, venha, ande e não olhe para as lojas, olhe para os prédios, olhe para onde as lojas estão. Você vai perceber que as coisas aqui é de muito tempo, né? Você percebe que os prédios aqui, o mais novinho tem trocentos bilhões de anos, né? Pelas esquadrias, pelas janelas, pelos revestimentos, isso é tudo muito louco, muito maluco. E também edificações antigas, junto com mais antigas, né? Edificações modernistas ali da década de 40, 50, com edificações da década de 20, anos 10, 15, né? Então a gente já está mais modernos do que os modernos, né? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha curtido essa caminhada pelo tempo, pela história, viajando nas edificações de Curitiba. E novamente, se você gostou, deixe seu like, sua curtida e vamos nessa. Valeu, a gente se vê em breve.